Querido, você pode abrir a sua palavra, a palavra do Senhor, lá no texto de Tiago 1:25, e depois nós vamos trabalhar com o texto de 2 Coríntios, no capítulo 7, tá bom? São dois textos que eu quero ministrar ao seu coração. O primeiro texto está lá em Tiago capítulo 1, versículo 25. Ele aqui vai ajudar a gente também, o texto daqui a pouquinho está na tela, você pode acompanhar aqui na tela também. Ok? Esse foi o texto que um dos textos que nós ministramos no domingo. Eu quero partir desse ponto e trabalhar com você uma chave poderosa. A Bíblia fala assim: mas aquele que considera, lê para mim, considera o quê? Aonde? Na lei perfeita. Algumas palavras que eu quero que você dê um foco nela. Dá um foco na palavra persevera para mim, por favor. Concentra na persevera e vê o resultado. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o mesmo de dizer feliz. Então, se você quer ser feliz, você precisa aprender essa chave. Fala comigo assim: aqui tem uma chave. Qual é o nome dessa chave? Perseverança. É uma chave poderosa. Domingo passado eu falei com vocês sobre a chave da fé, trabalhei mais sobre fé, falei um pouco sobre perseverança e falei um pouquinho ainda menos sobre ousadia. Hoje eu quero partir desse texto e quero ler com você também 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a partir do 7. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7. Se você tem o hábito de fazer como eu faço, se você tem uma caneta, dá um círculo na palavra persevera e outro na palavra bem-aventurado. Se você me acompanha num bloco de notas, né, seu celular tem um negocinho chamado notas, é um bloquinho de notas, de anotação. Então você pode nos acompanhar no bloco de notas, tá bom? Amém? Quando eu escrevo aquilo que eu escuto, eu memorizo melhor aquilo que me é liberado, tá bom? Então, vamos lá, 2 Coríntios, vamos lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos, nós somos o quê? Porém, perplexos, ok? Perseguidos, abatidos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Glória a Deus. Só até aqui. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos, pega na mão do irmão, apenas fala assim com o Espírito. Fala: Espírito de Deus, ativa em mim, ativa a minha consciência, para que eu entenda a tua palavra, reprograme tudo que tem que ser reprogramado nos meus sentidos, na minha visão, na minha audição, tudo em mim se alinhe ao propósito do teu coração. Que esta palavra que o Senhor vai falar seja como um pão e água, alimento para a minha alma e sustento para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante de algumas chaves. As chaves é interessante, as chaves elas nos dão acessos. Se você tem um lugar fechado, você precisa de ter uma chave. Eu posso olhar então o seguinte: poxa, então se a palavra de Deus é uma chave, e se a palavra de Deus me dá acesso a coisas novas, ela também me fala a respeito de situações nas quais elas precisam ser desligadas. Olha, geralmente para nós nos ligarmos em algo, geralmente é porque nós estamos ligados em outro. Então é propício que nós nos desliguemos de algo para nos ligar então em algo novo. Não é assim? Ok? Não dá para você fazer a gambiarra. Não dá para você ser um T. Você conhece o T? É o T? Ou um Benjamin? Né? O que é o T ou um Benjamin?
que liga na tomada, mas liga o quê? Vários equipamentos numa só tomada. Olha para o seu irmão e fala assim: você não é um Benjamin. Não dá para estar ligado em várias fontes. Você precisa estar ligado em uma única fonte. Ok? Está pegando aí? Em nome de Jesus, amém? Então olha para o seu irmão, vê se você tem cara de Benjamin ou de T. Não, não tem. Ele é bonito, ele não tem cara dessas coisas. Gente, o texto de Tiago, eu quero chamar a atenção sua para o que ele fala sobre uma ação perseverante. Tiago, ele vai falar a importância de perseverar para ser bem-aventurado. Perseverar, o sentido da palavra perseverar, é o mesmo de continuar sempre perto. Lembra que eu falei domingo? Veja só, quando nós estamos passando por qualquer tipo de problema, seja de ordem financeira, seja de ordem de relacionamento, seja saúde, seja qual for o problema, eu quero te perguntar, qual é o lugar para qual você corre? Qual é o lugar que você quer estar perto? Por exemplo, é comum, não deveria ser, mas é comum nós depararmos com pessoas que têm um problema conjugal. Casou de novo, e tem aquela íntima comunhão do casal, que sempre tem, e naquele momento da íntima comunhão, geralmente, um dos casais, ou homem ou mulher, eles correm para a casa do pai e da mãe. Eles fazem o seguinte: está tenso a situação, e ele dá aquela corridinha, e de repente ele vai lá para a casa do pai, da mãe, porque ele tem a casa do pai e da mãe como um abrigo. Por que ele está correndo para a casa do pai e correndo para a casa de uma mãe? Porque a casa do pai e a mãe é a casa acolhedora. Então ele quer ir para lá, porque ele está vivendo um ambiente que é hostil, difícil, ele não consegue lidar com uma situação. Então a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: cara, eu preciso estar num lugar que eu me sinta confortável. Então ele corre lá para a casa do pai e da mãe. Quem conhece um casal que já fez isso, levanta a mão. Eu sei que você nunca fez, mas quem conhece um casal que já fez isso, levanta a mão assim. Como vocês não conhecem quase ninguém, hein? Puxa vida. Então, essa é uma situação, não é? Uma situação de fuga. Quando, por exemplo, você tem uma notícia de algo ruim, se nós fazemos assim, nas coisas naturais da nossa vida, o que Deus está dizendo para mim e para você, é que Ele quer ser achado e encontrado como um lugar seguro na nossa vida. O que Deus está dizendo para mim e você, é que em quaisquer momentos que nós viemos a viver de dificuldade, Ele está acessível para acolher você. Mais do que isso, Ele quer que você esteja junto dEle. Mais do que isso, Ele quer te socorrer. Ele quer estar com você. E mais do que isso, Ele quer te dar conselhos. Ele quer ajudar você a sair de um lugar para acessar lugares novos. Veja, então é o próprio Deus que está dizendo para você hoje, aqui e agora: mantenha-se perto de mim, não se aparte de mim, não fuja da minha presença, não corra de mim. Quais são as situações que podem nos fazer correr de Deus? Hoje, eu até compartilhei com algumas pessoas uma ministração do pastor Lipão, muito boa. Ele fala sobre Simão, e ele vai dizer que, por exemplo, ele diz que Simão, Pedro, ele no primeiro momento que ele larga tudo, depois que ele vai trair Jesus, depois que Jesus morre, e ele larga tudo, ele volta para a pesca, e ele diz assim, a grande questão que estava ao coração de Simão Pedro, foi a decepção consigo mesmo, a decepção de não conseguir amar como ele gostaria de amar a Deus. Então, havia uma frustração enorme ao coração de Simão, de não poder corresponder àquilo que ele imaginava, aquilo que ele mais queria, que era amar a Deus. E é uma grande verdade, porque, na maioria das vezes, as pessoas desanimam de caminhar com o Senhor, ou não andam com o Senhor,
Porque elas estão desapontadas consigo mesmas. Várias pessoas, está quente aqui, está ligado o ar-condicionado? Várias pessoas que geralmente elas começam uma caminhada com Cristo, amam a Jesus de todo o coração, mas porque caiu ou não conseguiu estar num patamar o qual ela desejava estar, essa pessoa para nas suas próprias decepções. Ele fala assim, não dá. A expressão máxima, eu até tentei. Ou aquela outra, você é prova de que eu tentei, mas não consegui. Como alguém que está dizendo para ele assim, poxa, Deus viu o quanto eu tentei, mas sabe como é que é, eu não consegui. E essas pessoas geralmente são paralisadas nelas mesmas, decepção consigo própria. Então ali elas param a sua caminhada. O que acontece aqui? O que acontece é que o Senhor Jesus nunca disse para nós que nós não passaríamos por momentos difíceis. O que acontece é que viver significa também crescer através dos momentos difíceis. Sabe o que isso significa? Que os momentos difíceis são propícios para amadurecer qualquer pessoa. Sabe o que isso significa? Que o deserto foi feito para fazer você crescer. Agora, o que a gente não quer sofrer, o que nós não queremos crescer. Na realidade, o que o ser humano mais ele deseja, sabe o que é? Ele deseja, sim, é ter uma vida onde ele recebe tudo, e onde ele não assuma nenhuma responsabilidade. Quer ver uma coisa simples aqui? Até eu levanto a mão. Quem gostaria de ganhar 10 mil reais por mês, sem ter que fazer nada? Sem esforço. De preferência você morando à beira do mar. Pensa no mar melhor que você já viu na face da terra. O Vitor do Carmo veio de Arraial do Cabo. Imagina você em Arraial do Cabo. Gostou, Júnior? Meu Deus. Eu queria estar lá em... Onde que eu queria estar, hein? Qual praia? Qual praia, filho, que a gente queria estar? Hã? Eu queria ter uma casa em todas as praias. Pronto. Com uma rede em todas as praias. Eu queria ficar deitado naquela rede e, de repente, o James pudesse me visitar. Sabe quem é o James? O mordomo. O mordomo ia lá, me visitava, levava para mim. Olha o James aqui. Oi, James. Olha o James, vem, me traz uma água gelada. Vem cá, James, muito obrigado. Amém, viu? Esse é o James, eu queria o James todos os dias, trazendo uma água gelada para mim, e eu podendo desfrutar de tudo. Agora olha para o seu irmão e fala assim, agora volta para a realidade. A importância de estar perto do Senhor, a importância de passar pelos momentos difíceis, mas passar perto de Deus. E passar perto de Deus é passar perto da tua palavra, e passar perto de Deus é saber que Ele te ama, apesar de, é saber que Ele se importa com você, é confiar nessas verdades, e não confiar tanto naquilo que você pode fazer, porque se nós confiarmos no nosso próprio braço, nós vamos desanimar, mas é confiar na ação da graça que Deus tem sobre a minha vida, o poder que Ele tem de me mudar, de me transformar. É saber que se eu cair uma vez, Ele me levanta uma vez. Se eu cair 2 vezes, Ele me levanta 2. Se eu cair 10 vezes, Ele me levanta 10 vezes. Mas se eu cair 70 vezes, Ele me levanta 70 vezes. Mas se for 100 vezes, por 100 vezes Ele vai te levantar. É você entender que a sua vida de felicidade, ela não depende tanto de você, das coisas que você faz, mas daquele que faz em você. É um lugar absoluto de confiança, onde eu sei que eu posso aguardar nele, ainda que os meus olhos ainda não contemplam o que eu gostaria de contemplar. Então, a perseverança é uma chave muito poderosa para mudar a sua história, e para mudar a história de tantos outros que estão ao nosso redor, de tantos outros com quem nós nos relacionamos.
Mas o texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo nos fala sobre isso, Paulo nos fala sobre essa vida. Paulo nos fala de si próprio. E Paulo nos fala de um homem que amou tanto o Senhor, mas tanto o Senhor, mas tanto o Senhor, que ele viveu a profundidade desse amor de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Se Paulo, que amou a Deus da maneira como ele amou, ele vai falar para nós a respeito de sentimentos do qual ele esteve no seu coração, será que nós não vamos ter? Então vamos olhar agora em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Primeiro ele fala, temos porém esse tesouro em vaso de barro. Primeira coisa que Paulo está falando, eu sou um barro. Paulo está falando, o valor não sou eu o precioso, é o que está em mim. É como se eu pegasse a lixeira ali onde você joga os copos descartáveis. Quanto vale uma lixeira daquela? Uns R$20, não é tão caro. Mas é como se eu colocasse ali algumas barras de ouro. E você, todas as vezes, você passa por aquela lixeira e você não dá o valor a ela, ou você dá pouca importância para ela. Afinal de contas, ela está ali para receber aquilo que nós não usamos mais. Mas, de repente, você passa por ali, esbarra naquilo, e você olha para dentro da lixeira e você fala assim, rapaz, o que é isso? São barras de ouro. E você fala assim, olha, tem algo precioso aqui dentro. Essa lixeira é valiosa, não por ser lixeira, mas por aquilo que está dentro dela. Paulo está falando isso, que o valor do vaso não está no vaso, mas está naquele a quem ele recebe, que é o Senhor. Então ele começa falando da excelência do poder de Deus e não nossa. E ele fala a respeito de como essas coisas vão se processando em nós, porque ele vai dizer a respeito, em tudo nós somos atribulados. O sentido da palavra atribulados é o sentido de prensar, como alguém que prensa a uva, alguém que pisa a uva. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando de pessoas que se sentem pressionadas. Olha o sentimento de Paulo. Paulo está falando assim, em tudo somos atribulados. Ele fala assim, em tudo, as situações que nos cercam, têm o poder de fazer uma pressão sobre mim, sobre nós. Ele está falando de pessoas que se sentem pressionadas. Mas ele, ao mesmo tempo, ele fala assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha que interessante angustiados. Angustiado, o sentido significa estar em um lugar estreito. Aí você fala assim, é engraçado, porque primeiro a palavra atribulado fala da prensa. E se você fala da prensa, automaticamente você pensa em quê? Num lugar estreito. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que mesmo que nós nos sintamos pressionados, nós não somos colocados em um lugar estreito. Paulo está dizendo que o lugar de uma tribulação não é o lugar da ruína, não é o lugar para nos desperdiçar. Paulo está explicando que não é um lugar apertado, mas é um lugar onde eu passo por uma prova, mas essa prova não tem o poder de me estreitar a tal ponto que eu fico no lugar apertado, que eu não tenha saída. Mas o apóstolo não ignora o estado da prensa, o estado de nós estarmos, de fato, atribulados. Mas ele vai mais. Ele fala, porém, no angustiado, ele fala, nós ficamos perplexos. Perplexo significa sem recursos, estar em dificuldades, ser deixado em necessidade, estar embaraçado, estar em dúvida, não saber que caminho tomar. Olha que interessante. Então ele está dizendo que nós podemos estar perplexos.
Há situações da nossa vida que ela beira a esse lugar da perplexidade, aonde nós verdadeiramente passamos situações aonde nós não temos, a gente tem dificuldades na vida. Quem nunca passou por momentos de dificuldades na vida? Agora, o que Paulo está dizendo é que o momento das dificuldades faz parte do momento da vida. Agora, o que ele também está afirmando, que nós podemos ficar perplexos, mas não vamos ficar desanimados. E o desanimado, olha que interessante, o sentido de desanimado, estar totalmente perplexo. Doideira, né? Completamente destruído de medidas ou recursos, renunciar toda a esperança e ficar em desespero. Ele fala assim, você ainda pode passar por necessidade, mas escute, você não vai entrar num lugar de ruína. Você pode passar por um lugar da perplexidade, de escassez, de falta de alguma coisa, mas sabe o que acontece? Mas você jamais, completamente, será destruído. Eu acho que eu poderia ouvir pelo menos um glória a Deus agora, não poderia? Ou pelo menos assim, aleluia. Ou se for mais moderno, você poderia pelo menos falar assim, uhul! Bom, eu gosto de estar melhorando. Então, perseguidos, porém não desamparados. Sentido de perseguidos: fazer correr ou fugir, afugentar, escapar, correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás. Você é alvo de algo. Você está sendo perseguido por algo. Algo te persegue. Algo está correndo atrás de você para te alcançar. Ainda que situações te persigam, pessoas te persigam, pessoas queiram o seu mal, mas eu sou com você, eu não te desamparo. A Bíblia fala que pode um pai e uma mãe desamparar um filho, mas o Senhor jamais. E quando ela fala sobre o pai e uma mãe desamparar o filho, ele está trabalhando aquilo que nós temos como o máximo amor aqui na terra, que é o amor de um pai e de uma mãe. Mas até isso a gente sabe de pais e mães que abandonam filhos, que largam os filhos. Mas o Senhor diz assim, eu jamais desampararei. Veja, e Paulo então ele vai construindo algo, e ele vai falar assim, nós podemos estar abatidos, nós podemos estar lançados em terra, nós podemos estar prostrados, porém não destruídos. Destruído significa sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim à ruína, tornar inútil, matar. Então Paulo novamente está dizendo para nós, que nós podemos estar, sim, em alguns momentos abatidos, podemos sermos levados ao chão, podemos estar passando por lugares que de fato parecem tirar o chão de sobre nossos pés. Mas Paulo está dizendo, mas mesmo assim nós não vamos ser destruídos, não seremos mortos. Isso não vem para nos destruir, isso não vem para destruir, vem para o aproveitamento. O que Paulo está explicando para nós é que nós vamos passar por tempos de dificuldade, nós vamos passar por tempo das tribulações, nós vamos passar por tempo do abatimento, nós vamos passar pelo tempo da perseguição, nós vamos passar por esse tempo todo, porém, aquele que está em nós, e veja, ele fala isso, que aquele que está em nós, ele está falando de alguém que é possuidor de Deus, ou que Deus o possui. E ele está dizendo o seguinte, mesmo nós sendo possuídos por Deus, ainda vivemos isso. Agora ele fala assim, a diferença é que o poder, ele não diz aqui, mas em outro texto ele fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A diferença é que nós já não mais contamos com a nossa força, mas contamos com a força do Senhor. A diferença é porque nós perseveramos em estar ao lado. A diferença é que essas situações elas vêm para nos tirar de perto do Senhor, mas nós corremos cada vez mais para perto dele. A diferença é que nós passamos por necessidade, mas passamos junto com o Senhor. Por isso ele vai dizer que tudo isso que nós vivemos vai gerar uma gama de bênção, de crescimento, de edificação, de amadurecimento. Então é um erro
nós pensarmos assim: olha, eu não posso passar por dificuldade, entrei para a igreja e estou passando por dificuldade. É um erro nós pensarmos que o fato de estarmos indo a uma igreja nos exime das necessidades da vida. Mas é acertado pensar: eu estou perto dele. A diferença é que antes eu passava pela necessidade, mas longe dele. Isso me destruiu, acabou com a minha família, acabou com a minha saúde, acabou com muitas coisas. Mas hoje que eu estou perto dele, eu passo as necessidades e saio delas vitorioso. Então é um sistema de reprogramar o chip do seu pensamento. É uma situação de você olhar para um evangelho onde o Senhor é seu tesouro, é a sua riqueza. Ele é aquele que te dá valia e é Ele que faz a sua vida ser transformada. Não é mais confiar em você, não é mais confiar nas coisas que você pode fazer, não é mais confiar em alguém que pode fazer por você, mas é você olhar para aquele que pode sustentar você em todas e quaisquer situações, simplesmente entregando tudo para Ele e mantendo-se perto dEle, todos os dias, todos os momentos, em todos os instantes. Catástrofe: pastor, socorre-me. Em muitos momentos, e ainda continuamos assim, muitas das vezes desesperados, porque a gente quer de um tudo ajudar as pessoas e queremos de um tudo tirar as pessoas dos lugares onde elas se encontram. Mas ao mesmo tempo que nós queremos fazer isso um tudo, nós encontramos com a nossa incapacidade de mudar um côvado sequer da vida das pessoas. E o que nós podemos fazer, a não ser amá-las, apresentá-las o Cristo, apontar um caminho, aconselhá-las, é o que é mais precioso, porque nós falamos daquele que está em nós, que reside em nós, aquele que faz em nós, e assim pode fazer por você. A capacidade de saber que não sou eu que faço, mas é aquele que reside em mim que faz, e apontar para Ele, dizer assim: você precisa desse, que é Jesus. E muitas das vezes eu tenho aprendido que alguns de nós, ou muitos de nós, vamos precisar sim completar um ciclo de prova, de tribulação, de abatimento, de angústia, para que aquilo nos forje, e aquilo nos faz sair de lá amadurecidos, vitoriosos, engrandecidos, onde as pessoas possam olhar para nós e falar assim: eu vejo a glória de Deus na sua vida, eu vejo o milagre de Deus em você. É onde você pode dizer a pleno pulmões e afirmar e dizer o seguinte: olha, irmãos, eu quero dar um testemunho, eu era assim, e o Senhor me transformou dessa maneira. Eu continuo sendo um vaso de barro, só que agora Ele está sendo exaltado no vaso de barro. Então já não é mais o que eu fiz, mas aquilo que Ele fez em mim. É dizer: eu passei por lugares assim, mas com o Senhor eu saí desses lugares. Isso te edifica um novo homem, isso te faz uma nova mulher, isso te dá uma nova mentalidade, isso te dá uma experiência de saber quem de fato é Deus, e isso te dá um testemunho poderoso para que você possa apresentar a esse Deus a tanta gente. O que eu faço então, pastor? Fica perto. O que eu faço então, pastor? Mantenha-se perto. O que eu faço então, pastor? Eu quero desistir. Esse é a pior coisa que você pode fazer: desistir de Deus. Não, mas eu quero fugir da igreja. A pior coisa que você pode fazer. Pior. O que você tem que fazer é ficar perto de Deus, perto da palavra, perto de gente que tem Ele como tesouro num vaso de barro. Sabe o que você precisa? Muitas vezes, sabe o que nós precisamos? De alguém que olhe nos nossos olhos e fale em verdades. Mas isso nós não queremos. Nós queremos alguém que nos ajude a fazer aquilo que nós queremos fazer de errado. Então você precisa do oposto. Você precisa encontrar alguém que te coloque freio. Você precisa encontrar alguém que fala: não vai, não faça. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus é assim.
A gente aprendeu um tempo atrás, eu nem sei quantas horas são, não, dá até mais uns minutos. A gente aprendeu um tempo atrás sobre a ilha de Tob. De Juízes 11, esqueci o nome do rapaz, Gideão, Juízes 11, abre aí Juízes 11 para mim. Vê quem é o filho de uma prostituta. Jefté. O Jefté, o nome do cara é o Jefté. O Jefté era filho de uma prostituta. Todo mundo da cidade sabia que Jefté era filho era filho de um pai que se deitou com uma prostituta. A gente não sabe nem o nome da mãe de Jefté, a gente só sabe a profissão dela, o que ela fazia. Ela se prostituía. Gileade era o pai dele. E Jefté, todo mundo sabia o pai, todo mundo conhecia a mãe, mas a mãe não tem nome. A mãe, ela é destacada pelo pecado. E Jefté, ele passava na rua e todo mundo olhava para Jefté e falava assim: lá vai Jefté, o filho da prostituta. Ele cresceu sendo estigmatizado como filho da prostituta. Mas Jefté era um homem valente. Jefté era um homem criativo. Jefté era um homem forte. Jefté é um homem que aprendeu a viver na vida. Aprendeu a ganhar as coisas na força do braço. Jefté é aquele garoto, se a gente pudesse colocar no contexto atual de hoje, é um menino que começou a trabalhar com 6 anos de idade, que já com 8 anos cuidava dos seus irmãos mais novos. Jefté foi forjado na vida e aprendeu a se virar na vida. Isso deu a ele algumas qualidades. Ele era homem que não tinha nada de ruim, ele encarava tudo e fazia tudo. Jefté foi expulso da casa, Jefté foi expulso da cidade, e Jefté foi para um lugar chamado Tob. Fala comigo, Tob. Lá em Tob ele encontrou um bando de gente amargurado, um monte de gente desesperado. Ele encontrou com um monte de gente que não tinha um coração bem resolvido. E Jefté se tornou chefe deles, se tornou chefe de quadrilha. Nos dias de hoje, Jefté abriu uma boca, ou Jefté comandou um tráfico, ou Jefté trabalhou na venda das armas, seja lá o que você quiser pensar. Jefté abriu uma franquia de botequim, chamado Bebim Bebim, e ele vendia um monte de bebida. Ele foi destaque. Foi destaque. Até que um dia chamaram Jefté para liderar o povo de Israel. Um homem sem preparo, à frente de um povo, batalhando. E Jefté era um homem sem entendimento de Deus. Ele faz um voto, você conhece a história, de que se ele fosse vitorioso na guerra, numa batalha, ele daria o primeiro que saísse da casa dele em sacrifício ao Senhor. Ele acaba de ter uma conquista, volta para casa. Quem é que ele sai ao encontro? A sua filha, virgem. Ele chora, ele diz assim: puxa vida, eu vou ter que sacrificar minha filha. Qual é a moral da história de Jefté? Ganhou umas batalhas, perdeu uma família. Entendeu? Só que eu quero te chamar a atenção é a ilha de Tob. Geralmente quem não se permite ser tratado pelo Senhor vai viver no meio de gente igual, adoecido da alma, adoecido do coração, sem entendimento da palavra. Ele atrai doente, os doentes se agregam, ele fica mais doente, e ele se rebela, e seu estado só vai piorando. Por quê? Porque essa pessoa quer encontrar um igual. Enquanto Jefté tinha que encontrar alguém que lhe dissesse a verdade, que ele mostrasse um caminho, que falasse com ele: filho, esse caminho é um caminho de morte. Então, irmãos, para a gente orar, eu queria que você pensasse nisso. A chave que eu estou entregando na sua mão, poderosa, olha para mim e fala assim: poderosa, chama-se perseverança. Agora olhe para o seu irmão e fala assim: mas perseverar é estar perto. Perseverar é
Estar perto é? Perseverar é? Estar perto é? Isso. Essa é a chave. Essa é a chave. Para que você viva o que Paulo viveu, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 até 10, sobre as suas realidades da vida aprendida com o Senhor, porque ele perseverava em Deus. Amém? Mas, em alguns momentos, quando andar no deserto se torna extremamente difícil, ainda assim, mesmo no deserto, Deus nos dá água que brota da rocha, e Deus faz aparecer uma nuvem durante o dia, e Deus manda fogo durante a noite. Por isso nós não somos destruídos. Deu para você entender? Mesmo no deserto. Veja que Deus não tirou do deserto, mas Deus deu água, Deus deu nuvem, sombra, e Deus deu fogo, aqueceu. Mas eles não saíram do deserto, eles não foram destruídos. E o texto fala que a roupa não se gastou, e nem as sandálias. Ficou igual aquele tênis que um dia você teve. Você gostou tanto dele. Você tem cara que já teve tênis assim, né, que fazia aquele rombo, aquele buraco assim. Ou abriu aqui do lado, você fala assim, mas eu gosto tanto desse tênis. O Alexandre falou comigo que está com um tênis que está no pé dele 8 anos. Foi isso mesmo? 8 anos. Olha lá, 8 anos aquele tênis, que deve ter de chulé ali. Misericórdia. Então depois nós vamos olhar para o Alexandre e vamos falar assim, um novo tempo para os seus pés. Amém? Glória a Deus. Eu quero te chamar então, se você assim não quiser, para estar nesse altar. Eu quero orar com você. Você precisa de água da rocha? Você precisa da sombra da nuvem? Ou você precisa do calor do fogo? O que você precisa para continuar a sua jornada? Eu quero te chamar para você estar aqui à frente. Vem rápido, vem correndo. Precisa, vem, chega primeiro do que o ministério de louvor. Eu acho que você vai ganhar dele. Isso. E se você quiser ajoelhar ou ficar em pé, da maneira que você quiser, mas abre os teus lábios, fale com Deus. Peça ao Senhor para te refrigerar nessa noite. Peça ao Senhor para te dar clareza. Às vezes você está naquele lugar, está sendo espremido como a uva. E quem está sendo espremido como a uva só está assim, ai, como dói. Ai, como dói. Mas de repente, você hoje veio aqui, você entendeu que isso não é para o seu fim, é para te aproveitar. De repente você está lá na lona, com o cara no chão, abatido, cansado mesmo, esgotado mesmo. Mas hoje você entendeu que você não vai ser destruído. Às vezes você está passando por necessidade. E às vezes você não consegue ver muita saída nessa vida de necessidade que você está passando. Mas você entendeu que Ele te supre. Às vezes você está se sentindo abandonado. As pessoas parece que te abandonaram. Seu amigo te abandonou, os amigos te deixaram, o esposo te deixou, a esposa. O seu lugar é um estado de abandono. Mas eu queria que você lembrasse dessa palavra do Senhor. Ele não te abandona jamais. Ele é o Deus presente. O que você precisa é sentir a presença dEle. O que você precisa é saber que Ele está contigo. O que você precisa saber é que esse lugar que você está, se Ele está contigo ou não. Ou se você está com Ele ou não. Sabe como você sabe disso? É se você está perto. Quem se afasta é sempre nós, nunca o Senhor.